Pessoal, boa tarde. Olha, Sidoca. Oi, Sidoca. Oi, Lilicunha. Tudo bem? Olha, Cira Magi. Olha, vocês quiserem colocar o nome, a cidade, como a gente sempre pede, né? Vai ser muito legal. Muito legal. Mauro Personal, meu querido amigo, Karina, coloque a cidade. Você sabe daquela flechinha aqui, aquele aviãozinho? Eu tô aprendendo com a turma que faz live, sabe? Eles dizem assim, olha, avisa a turma, compartilha, né? Eu vou apertar aqui o aviãozinho, aí eu vou enviar para a turma. Ah, que legal, ah, só. Tá? Concluir ali. Você tem um aviãozinho embaixo, Martins do Rio Grande do Norte, Fortaleza. Oi, Vera de Portugal. Ô, menina, como está? Bagé, bate. Uai. BH. A Erika adora. Cananéia, São Paulo. Coloque seus nominhos. Professor Timóteo, como é que vai, meu querido? Oi. Tá bom, Lia, tá bom, a gente... Estão chegando, pessoal, Santa Luzia da Paraíba. Oi? Sim. Tá bom? Estamos aqui chegando. Distrito Federal. Que mais? Dayana, obrigado. Beijos para Dona Lia, obrigado. Professor Diego, coloque a cidade, aperta esse aviãozinho aí, convide seus amigos que hoje a nossa live vai ser muito legal. Viçosa, Saquarema, olha, Mauro Personal Coach de Saquarema. Daqui a pouquinho chega o professor fisioterapeuta Rafael Ghiseline. A nossa live hoje está super legal, né? Como está todo mundo falando aí, coloque os nomes. A cidade, coloque a cidade. Tá bom? Saúde em Foco, Sorocaba, Daiane de Sorocaba, Oliveira Silvana. Vamos acenando aqui para a turma. Belém do Pará, olha só, o Bruno Martins. Ibicuitinga, no Ceará. Nossa, eu acho que quando terminar essa coronavírus, nós vamos conhecer o Brasil inteiro aí, né? E vamos ter aí uma grande rede. Salvador, e terra boa, Nossa Senhora. Coloque o nome e a cidade, não se esqueça, vamos printar, marcarei o professor Rafael para criarmos aí um grande movimento, né? A ideia dessas lives, né, pessoal, viu, Arthur, viu, Oliveira de Goiás, é nós criarmos um grande grupo de pessoas conscientes, pessoas bem... Tô fazendo a live, querida. Oi, diga. Sim. Fica lá embaixo, né? Fabrício, Júlio, Remar. Tá, vamos chegando aí, vocês vão compartilhando. Eu estou esperando o professor fisioterapeuta Rafael chegar, assim que ele chegar. Olha aí, Érica, um oi pro pessoal do Nordeste, que bacana, que legal. Vocês estão compartilhando com seus amigos? Nós vamos falar sobre cuidados para não se machucar em casa, né? As pessoas se machucam em casa, né? Sem fazer nada. Imagine se de repente as pessoas resolvem querer ficar em forma. Hein, Fabrício? E Júlio? Você já pensou? Então, Itapetininga. Opa, cidade legal, Itapetininga. Vocês estão avisando os amiguinhos, né? Às 2 horas, às 3 horas da tarde, uma live no meio da tarde, assim, né? Então, estamos esperando o professor Rafael chegar. Vamos ver se ele já chegou aqui. O professor Rafael ainda não está na área. Vamos cancelar aqui. Daqui a pouquinho ele entra. Tá? E vamos fazendo aí o spoiler, né? Campo Bom. Quem está dando aula online? Quem está com cliente? Manda para mim um joinha, Feira de Santana. Quem tá? Eu estou, coloca assim, quem está dando aula, quem está cuidando dos seus clientes online, quem está fazendo treinamento em casa para si próprio, ok? Dá um alô para nós aqui, quem é os personal trainers. Oi, Diego. Olha lá, o Diego está fazendo online. Eu vou dar para vocês dicas, né? E coloque também, olha, o Igor, a Laris Brito, o Everton está cuidando.
Isto. Então eu tenho colocado, está dando aula online, claro, que legal, Bezerra. Então, pessoal, a minha preocupação, né, é nós podermos ajudá-los, vocês estão dando aula online. Né? E até, olha a Regina, né? A Regina está lá botando nas dancinhas dela os exercícios para as comadres, né? Para a turma lá, que ela tem a turma da igreja. Que fantástico, né, Regina? Parabéns, parabéns mesmo. Coloque a cidade de onde vocês são, coloque lá, coloque lá. Tá? Cadê? Ô, Denis Sonfite, Rodrigo Souza, boa tarde. O Igor está cuidando dos seus clientes online, ótimo. Faz corrida agora por perto sozinha. Ah, ótimo. Taubaté. Então, pessoal, quem faz online, né, pede para o seu aluno comprar um tripézinho, para ele colocar lá para você vê-lo treinando. Isso é muito legal. Eu estou usando isso com minha aluna, deu muito certo, viu, Ju? Tá, o aluno compra, pede aí pelo Mercado Livre, viu? Teresópolis, né? Blumenau, aluno do João Moura, pede para o seu aluno. Isso, está liberado meus exercícios para todos. Que bom, né, Regina? Que ótimo. Pacotinho Ceará. Então, você quando transmitir, se você for transmitir para o seu aluno, eu não vejo muito problema não, porque você está conversando com o seu aluno que é seu, então você conhece o seu aluno, né, Lili? Você conhece as limitações dele, você conhece as capacidades, você conhece os exercícios, né? O que a gente precisa estar muito atento é quando nós vamos oferecer uma aula que é aberta para todo mundo. Tá? Aí a coisa fica interessante, né? Aí a coisa fica. A gente precisa ter alguns cuidados, tá bom? Eu estou aguardando o professor Rafael, né? Que horas são? Ele. Longevidade, isto, Zé de Pedro. Como existe uma discussão muito grande hoje, pessoal, eu quero compartilhar com vocês. Será que essas pessoas que estão em casa efetivamente estão aproveitando o tempo para se exercitar? Já que eles diziam assim, não tenho tempo. Ah, eu não tenho tempo, eu não faço exercício, viu, Cleiton? Porque eu não tenho tempo. Agora todo mundo tem tempo, então, né, aquela velha e antiga desculpa que eu não tenho tempo caiu por terra, porque agora a pessoa tem tempo. Vocês viram que sacada interessante? Então, se as pessoas agora têm tempo, viu, Marcinha? Se elas estão abertas, se a ciência tem falado, os médicos, os profissionais de educação física, todo mundo tem dito que o exercício é muito bom, viu, Zete? Então, viu, Rodrigo, a gente precisa ter um certo cuidado, né? No sentido de que cuidado é esse? Nós conquistarmos essas pessoas. Porque tem gente que não gosta, e não vai ser agora, né? Que não gosta, não gosta, não gosta, não gosta. Mas quando ele começa a ouvir falar que exercício é bom, que exercício ajuda, então essas pessoas, é uma dica para vocês. Muitas dessas pessoas que não se exercitam tiveram experiências não boas, sabe? Foram na academia, o treino era muito forte, ele não acertou. Olha lá, o Rafael entrou. Então vamos lá chamar o professor Rafael aqui. Cadê Rafael aqui? Ele entrou aqui. Vamos. Então, como essas pessoas não gostavam ou tiveram experiências anteriores, e se agora, por alguma razão, eles resolverem se exercitar, a gente precisa mostrar para eles que exercício não é um bicho de 7 cabeças, não. Já chamei você, Rafael. Tô aguardando aí, confirma. Tá bom, só um minutinho. Lia, não vai. Ela vai ficar lá embaixo, você vai ficar lá em cima. Querida, ela vai ficar na rua. Ela vai ficar na rua, tio Cristo. Ela vai, oi, queridinha, tudo bem? Na rua, eu do lado de casa. Pronto. Tá bom, eu digo. Tá bom, Lia, tá bom. Tá bom, já tá resolvido. Ela vem ficar lá. Ela vai ficar lá embaixo, querida. Pelo amor de Deus, eu não sou inconsequente. Opa, cadê o Rafael? Rafael, cadê você, Rafael? Cadê você? Eu já te chamei aqui. Rafael aqui, adicionar, adicionei, estamos aguardando. Clica aí, Rafael, a turma está chegando. A turma está chegando. Não estou aguardando o Daiane Silva, eu marquei errado. Opa, vamos lá.
Cadê o Rafael? Cadê o Rafael? Rafael está aqui. Adicionar. Aguardando o Rafael Ghiseline. Agora sim. Agora foi. Deixa mais baixo aqui. Isso, abaixa um pouquinho. Pronto. Agora vamos te baixar aqui, tá vendo? Baixei aqui. Ajeitei aqui. Oi, Carol. Tudo bem, professor Rafael? Se apresenta rapidinho para quem não te conhece, tá um monte de gente nova aí. Fala sua formação. Boa tarde a todos os presentes nessa quarentena, né? Todo mundo em confinamento. Eu sou o Rafael Ghiseline, sou filho desse que está aqui em cima. Eu sou professor de educação física, sou fisioterapeuta, tenho formação em Pilates, estou cursando agora a formação, estou fazendo a formação em osteopatia, e eu sou responsável ali pelo Instituto Mauro Ghiseline, no nosso espaço aqui, nosso centro de treinamento, aqui na Zona Sul, onde a gente atende pessoas normais, né? A gente gosta de falar pessoas comuns, normais, onde o intuito, na maioria das vezes, é uma estética e a saúde, né? Nada de... A gente não trabalha com grandes performance, com atletas de alto rendimento, não é o nosso público-alvo, é mais pessoal comum, pessoal comum mesmo. Que bom, pessoal. Boa tarde para todos. Então, né, agora começando oficialmente. Eu vou começar mostrando uma tela. Hein? Veja lá, vou pegar um pouquinho aqui. Ó, pessoal, lesões no fitness. Existe um paradoxo, né? Vocês estão vendo? Olha, essas pessoas aqui, todas se machucaram treinando. Né? Se tem tanta pesquisa, tanta coisa, né? Por que essas pessoas se machucam? Hein? Né? Nossa, então, obviamente que existe, né, muitas questões. Então, só para a gente começar a discussão, viu, professor Rafael? As principais causas, segundo estudos, olha lá, fadiga muscular, o cara está fadigado, vai lá treinar, não recuperou, o músculo fadigado, está suscetível. Tempo frio. Tempo frio. No frio, a musculatura contraída, às vezes o aquecimento, quer dizer, uma inadequação. Então, tem estudos que mostram. Tudo isso é pesquisa de forma geral. Estresse psicológico, a pessoa emocionalmente estressada, contraída, pode fazer o exercício além da sua capacidade, porque ele está querendo compensar aquele estresse, aquela ansiedade, tá ok? Olha lá. Intensidade de treinos acima da capacidade. É o indivíduo que quer emagrecer rapidamente, aumentar a performance, vai escolher exercícios, treinos que estão além da sua capacidade funcional. Botou muita carga, botou muita intensidade, um volume muito alto. E aí a gente tem, olha lá. Muito grande. Isso, erros de treinamento. O erro de treinamento, né, pessoal? Aí a gente precisa puxar a orelha, porque nós somos profissionais da área da saúde, né? Então nós precisamos ter algum cuidado. Então o erro do treinamento pode ser, se o aluno vai treinar sozinho, ele treinou errado, né? Ou se ele está nas mãos de um personal trainer ou de um técnico que errou na dose. Lembrando, né, professor Rafael, que exercício é remédio. Então tem que ter uma dose para ter uma resposta. Tá. Bom, agora, vamos pensar agora no treinamento em casa. Professor Rafael, nós estamos tendo aí provavelmente, eu não sei quantas pessoas, né, que estão tendo tempo para se exercitar. Então eu vejo assim 3 públicos e vou pegar um deles para você fazer o comentário, tá bom? O público número 1 é aquele público que já treinava na academia, que ele está em casa, então a academia está dando aplicativo, a academia está disponibilizando aulas, aquelas aulas que eles estavam acostumados a fazer. Então ele vai seguir aquela rotina, não está na academia, mas ele está em casa. Então eu não vejo, não me preocupa essa turma que já está acostumada, né? O segundo público é aquele que treina online do personal. Você tem aluno, eu tenho aluno, então nós continuamos cuidando do nosso aluno, né? Eu sei, eu fiz a avaliação dele, eu sei as séries, repetições, os exercícios, eu só não estou do lado dele. Então, esse também não me preocupa. Agora, o que me preocupa, e aí a pergunta que eu vou colocar para você, são estas pessoas que estão em casa, que têm tempo,
mas que não se exercitavam regularmente. Eu não sei efetivamente se nós estamos conseguindo ter novos fregueses. Ninguém me mostrou pesquisa ainda, porque é difícil, né? Então, agora, esse indivíduo que está em casa e que de repente ele aperta lá, né? Então, ele aperta, eu não estou, viu, Ju? Eu não tô avaliando esse indivíduo, eu não sei, ele está lá em casa. Agora, nós temos indicadores, eu vou pedir para o professor Rafael comentar então, que são aqueles indivíduos inativos, sedentários, que têm disfunções musculares e que têm dor. Professor, coluna cervical, como é que você vê isso? É perigoso? Dá para machucar? O exercício pode machucar? O que eu não deveria fazer para aquele cara que está lá em casa? E fala um pouquinho sobre a cervical. A cervical é uma região de a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é por ela que sai, né? Os nervos aqui do plexo braquial, né? Esse complexo bem complexo, né? O plexo bem complexo de ramos nervosos que vão dar aqui toda a função para o membro superior. E é uma região, ó, da mais móvel que a gente tem, né? Ela permite a maior mobilidade da nossa coluna, está na cervical. E o que acontece? Essas pessoas, principalmente as treinadas, ficam com muitos minutos, muitas horas no dia, né? Hoje em dia, com o celular, uma flexão de cervical. Isso já vai deixando esse músculo totalmente inativo, numa postura estabilizadora de cabeça ereta. A pessoa já passa horas e horas com uma má postura de cabeça. Não treina. Pessoas destreinadas, salvo as exceções, elas não têm consciência corporal, não têm estabilidade e não têm mobilidade, salvo as exceções. A grande maioria não vai ter essas três capacidades físicas: consciência corporal, estabilidade e mobilidade. Força, todo mundo vai ter a força para manter a cabeça para cima e para baixo, né? O grande problema não é a força, principalmente na cervical. São esses três índices: consciência corporal, estabilidade e mobilidade. E a pessoa fica sem ter esse trabalho de pescoço e pode receber um treino. Na maioria das vezes a gente acredita, né, que com uma boa intenção do professor que fez, mas ele não conhece a vivência ou o gesto motor de muitos desses alunos. Então, aquela coisa, o exercício, não existe exercício contraindicado, existe o aluno contraindicado daquele exercício. Então, a gente entra numa área meio nebulosa. Um exercício que pode não acontecer nada para mim, pode ser muito maléfico para uma pessoa que não tem, de novo, consciência corporal, estabilidade e mobilidade, aqui no caso falando, né, da cervical. Você pede para ela fazer o movimento de agachar, ou levantar, ou rotar, e ela não deixa o pescoço onde deveria. Começa a ter problemas nessa região. Aí pode vir uma cervicalgia, o torcicolo, né? Uma cervical braquialgia, pode ir comprometendo então, todo esse percurso. Isso. Li! Então, a dona Lia está aqui, para lá e para cá. Aqui. Bom, então você colocou uma coisa interessante, que eu vou chamar a atenção para a turma. Você falou, a pessoa tem o músculo do pescoço tenso e encurtado, né, pela posição, né? Então, ele pode ser fraco, quer dizer, ele é tenso. Encurtada, e essa está tensa, que fica o dia inteiro segurando a pressão da cabeça. E quanto mais a gente vai flexionando, vai aumentando esse grau de tensão na cervical. Tá, então, então fica tenso e encurtado. Então, o que eu preciso fazer? Dá uma dica de exercício para a turma. Então, seguramente todo mundo que está em casa vai ter essa musculatura tensa e encurtada. Tensa e encurtada. E provavelmente fraco, né? A pessoa tá aqui, né, um exercício legal. A gente pega a mão aqui, fazer uma liberação, uma poupagem, uma autopoupagem. A gente está dando nossos cursos, bastante poupagem, né? O pessoal está gostando bastante. A gente vai colocar a mão aqui em cima do externo e segurar a pele. E assim, ó, uma mão sobre a outra e trava a pele. Se você segurar a pele, trava a pele por baixo. E aí eu faço a extensão e faço a projeção da boca. Ó. Seguro a pele,
faço a extensão e ainda aumento ainda mais com a projeção, abrindo a gaveta aqui, ó, Uhum. a mandíbula. Isso. Esse exercício é ótimo para distensionar essa musculatura, principalmente a musculatura flexora da cabeça, que está toda hora aqui. Sei. Precisa alongar ela. Então, ela está encurtada, então eu preciso alongar. Perfeito. Alongar e joga você para otimizar, faz isso. Joga a mandíbula para frente. Pronto. Você vai dar vai conseguir distanciar ainda um pouco mais essa musculatura aqui dos flexores da cabeça. E aí você recomenda, por exemplo, eu vou dar um treino, vou fazer 15 minutos de exercício, correr, pular, você recomenda que esse exercício seja feito no início dos meus treinos 20 minutos ou no final do treino? Qual que é a sua dica? Independe... Ele pode ser com preparatório ou para relaxamento. Se o treino não vai trabalhar essa musculatura do pescoço, provavelmente, que é um erro bastante grande, às vezes o pessoal esquece de fortalecer essa musculatura do pescoço, por isso que é interessante as pranchas, só se você colocar a pessoa nas pranchas ventral, dorsal e fazer uma dorsal com o pescoço para fora, para a gente fortalecer essa musculatura. Então pode ser no começo como ativação da musculatura ou no final como forma de relaxamento. Então, aí, pessoal, anotem, pegaram o caderninho, pegaram o papel. Olha, uma aula de pompagem, né? Poupagem, que chama, poupagem, né? Poupagem. Então, vamos lá. Então, coloca a mão lá no externo, ó, projeta a cabeça. Aonde? Da roupa, nessa região, por baixo da roupa, na pele, faço a extensão e no final faço a projeção. Você vai sentir toda essa cadeia muscular aqui sendo ativada. A Regina está perguntando, Rafael, uma pergunta legal, Regina, obrigado, que vai ajudar muita gente. Quanto tempo e quantas repetições? Sempre o pessoal pensa em intensidade. Olha, Lari, o pessoal pensa em intensidade, volume. Quantas vezes? Pessoas muito encurtadas, começa com 15 segundos, descansa 15, fazendo séries de 3 a 4 vezes de 15 segundos, e vai progredindo. 15, 20, 25, 30, até 45 segundos no máximo em cada posição, em 30 segundos, 4 ou 5 posições para essa musculatura. E a respiração. Então, olha, pessoal, isso é uma dica muito interessante. Os músculos do pescoço, né, o esternocleidomastoide o escaleno, né, são músculos muito fortes, né, porque eles têm que segurar o tempo inteiro a cabeça, né? O tempo inteiro eles estão tensos. Então, veja, o professor Rafael colocou, eles são tensos e encurtados. Eles são fortes, porque eles seguram a cabeça. Você tentar, né, tirar... É claro que quem precisa fortalecer mais são os boxers, né, que precisa ter a força para aguentar o impacto, né? Lia, ele não vai. Fica tranquilo, ele não vem. Só um minutinho, Rafael. Eu vou colocar, vai explicando para a turma. Agora fala do ombro aí, tá bom? Fala para a turma do ombro. Mas eu vou voltar um pouquinho. A gente falou para essa musculatura a flexora. Precisamos também trabalhar a musculatura extensora. Então, o que acontece? A pessoa ficando com o pescoço flexionado e protuso. A gente precisa jogar essa cabeça para trás. Então, apoia. Eu não vou ter como mostrar, mas a gente apoia o nosso cliente na parede e pede para ele jogar essa cabeça para trás. Você consegue ver esse movimento? Ó. Diferente de eu fazer isso, eu fazer isso. Tirar essa protusão da cabeça. Joga o ombro abaixo, relaxa os escápulas, estabiliza a escápula e projeto o occipital aqui, a cabeça para trás como um todo. Não é fazendo uma extensão. Ó. Viu? Isso é uma postura protusa de cabeça, o ombro, e aí a diferença de postura na vista lateral. Então, esse é um outro exercício para mandar, para esterilizar a cabeça está muito protusa. Então, pessoal, olha, essa dica que nós estamos dando, ninguém apresentou ainda, é uma dica imperdível, porque todo mundo, inclusive eu que trabalho no computador, todo mundo hoje, e quem trabalha
com computador, e todo mundo que tem celular tem problemas na região cervical. Ok? Então precisa, tá? Eu vou passar a incluir essas duas técnicas, eu utilizo a soltura, né, os movimentos de mobilidade dinâmica, e vou passar a incluir também essa dica, né, que é o do trabalho de poupagem para os músculos flexores. Olha, protusão, então, tá? Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Mas fala se após 1 minuto e meio a actina sai mais ativada para aumentar. Olha, não vamos entrar. Essa coisa actina, miosina, o Melo, isso aí tudo. Putz, olha, tem inúmeras pesquisas mostrando. O que você está fazendo? Você está aumentando. Melo, o músculo tem extensibilidade. E as faces? O que o professor Rafa está mostrando é um trabalho que vai atuar na fáscia. A fáscia é rica em proprioceptores. A fáscia faz conexão com o peitoral, com o deltoide. Então, nós estamos falando... esquece miosina, actina, não, esquece essas coisas aí, que depois volta ao tamanho normal. Sabe, isso tudo já está explicado na literatura, gente, que sabe que tem deslizamento, que tem o afatamento, a tropomiosina. Nós estamos preocupados com a fáscia, com os ajustes, com essa informação proprioceptora, que quando você faz a poupagem, você está atuando na fáscia, é mio de músculo facial. É isso, professor Rafael? Estamos falando da poupagem, é a técnica de poupagem essa. Isso, é uma técnica de poupagem. O neuroquinto musculação precisa começar a entender um pouquinho de outras técnicas, além de actina, miosina, tropomiosina. Isso acontece. Roberto, pode fazer todos os dias sim. E se possível, não, professor Rafael. Tá? Então, o cara pode fazer 3 vezes por dia, inclusive. Seria muito bom em casos terapêuticos, não, Rafael? O que você acha? Fazer de manhã, tarde, antes de dormir. Distribui ao longo do dia, não tem problema algum em fazer isso. Isso. 3 vezes por isso, não vai sobrecarregar, não vai fazer mal algum para a musculatura, para os tendões, para os ligamentos, para nada. Essa técnica é bem suave, vai pegar bem expulsão, tranquilo. Então, veja, pessoal, nós estamos falando em trabalho miofascial, de liberação miofascial, de trabalho de melhorar a propriedade elástica que o músculo tem da fáscia. Então, nós estamos pensando em algo, tá? Não é alongamentos de amplitude significante, é diminuir o encurtamento decorrente da tensão muscular e postural. É o que nós chamamos, né, professor Rafael, dos alongamentos, né, dos alongamentos posturais. Essa é uma técnica. Qual o tempo de exercício, Kétia? O professor Rafael falou. Repete para a turma, Rafael. Séries, repetições, tempo de duração. Pessoas muito encurtadas, você começa com menos tempo. 15 segundos já vai ser bem estressante para quem é bem encurtado. E vai progredindo de 15 para 20, para 35, até 45 segundos tá de bom tamanho. Já vai ter os benefícios. Tá ok? Então, começa com 3, 5. As técnicas de liberação, eles têm dito 3, 4, às vezes até 5 minutos, né? Para aquela região que você está trabalhando. Isso, claro que é interessante para diminuir também as contraturas, isso. É isso mesmo, é diminuir. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. O músculo, ele fica tenso e encurtado. E fraco. No caso dos músculos do pescoço, não, professor, como eles têm uma função postural, eles não são fracos. Eles são fortes e encurtados. E a respiração não é bracing, agora na hora de fazer bracing, respira. Só não bloqueia a respiração, inspira, expira. Tá ok? Pessoal, ficou claro para vocês? Só essa dica já vale a live inteira, né? Cuidar do pescoço. Para o indivíduo se machucar o pescoço com exercício, tem o pescoçal, né, Rafael? Eu vejo a turma fazendo os exercícios abdominais e que aí faz uma força, aumenta a tensão do pescoço. E ainda entra mais nesse padrão de flexão de cabeça, aí que ela já fica o dia inteiro olhando para o celular, cabeça baixa, e vai e faz uma flexão de pescoço junto com o abdômen. Bom, a questão lateral e posterior
do pescoço. A questão dos ombros, né, Rafa? A gente faz aquele teste, os de rotação, né? Rotação interna e rotação externa. As pessoas têm bastante encurtamento. Fala um pouquinho, o ombro também. Agora, o ombro tem um problema também, de novo, de mobilidade, estabilidade, de força. Explica um pouquinho a questão do ombro para nós. Se o pescoço está para a região mais móvel da coluna, né, o ombro está para a região mais móvel dos membros, né? O ombro é muito mais móvel que o cotovelo, que o joelho e que o quadril. O grau de liberdade do ombro é muito grande devido à sua anatomia. Então, a gente entra de novo naquilo. Se a pessoa não tem consciência corporal para saber onde deve parar o movimento, não tem estabilidade para a musculatura segurar aquele movimento, e não tem mobilidade para a pessoa atingir o tamanho do movimento esperado, pode vir também, de novo, lesão agora nessa estrutura chamada de ombro, né? Uhum. Então, vamos lembrar um pouquinho o complexo articular do ombro, né? Você tem aí o ombro, tem a escápula, tem a clavícula, né? Então, são 4 articulações aí, né? Então, nós precisamos, com o passar do tempo, essa articulação ela fica rígida, não? Ela fica... Os músculos ficam tensos e encurtados e aí fraco, né? Ele perde a força de estabilidade, é isso? É isso, vai encurtando. E aí vai de novo naquele padrão do dia a dia nosso, de trabalhar, né? Nosso mundo, nossos clientes, de vai computador, celular, computador, e você vai fazendo uma protusão de ombro, fazendo com que esse cara, muitas vezes o húmero rode para dentro, faça uma rotação interna, você perca, e ele vai perder essa mobilidade em rotação, e você vai perdendo mobilidade em flexão e rotação externa, você vai perdendo o movimento oposto, né? Ele fica fácil para onde já está e fica difícil atingir onde deveria conseguir chegar, né? Então, quanto mais tempo as pessoas passam nesses movimentos, nessas posições, maior o trabalho deve ser. Aí chega sem mobilidade, sem estabilidade, sem consciência, quer fazer exercícios de grande amplitude, com grande carga, e aí de novo vai vir a famosa lesão. Isso, então, professor, agora em casa provavelmente o indivíduo não vai ter muitas cargas de peso para ele puxar e empurrar. Que exercício que ele deveria ter cuidado nos ombros? Que poderia, vamos imaginar assim, de muita velocidade no ombro, muitos exercícios repetitivos. Exato. E hoje, né, como está todo mundo em casa e muitos não têm equipamento, está mais do que nunca difundido os treinos com peso do próprio corpo. E a ideia é você jogar, né, a frequência cardíaca lá em cima para ter uma efetividade no seu treino. Só que como não tem carga, você tem que fazer o peso do corpo. Às vezes, e pessoas vão ficando cada vez mais treinadas e vai ficando leve. Então, ela tem que aumentar a velocidade, a intensidade. E cada vez mais a pessoa vai na velocidade, explosão. Se não tiver, de novo, consciência corporal, para entender onde está cada estrutura no movimento. A estabilidade e a mobilidade, com treinos explosivos, com os hits, você pode fazer, o treino vai burpee, flexão de braço, polichinelo. São 3 exercícios direto para o ombro. Aí é uma receita para vir lesão de várias estruturas que podem ser cometidas no ombro. Então, esses exercícios, né, por exemplo, né, o desenvolvimento de ombro até lá em cima, o show de press, o military press, são exercícios realmente feitos na academia que tem um estresse mecânico muito grande nos ombros, né? Eu, quando fazia o doutorado, foi apresentado uma ocasião por um colega nosso, né, um trabalho mostrando que entre os atletas de musculação de alto nível, mais de 50% tinham lesões na articulação do ombro, exatamente porque ele quer aumentar a hipertrofia, quer aumentar a potência, então ele faz aqueles movimentos que fogem um pouquinho daquela amplitude normal. Agora, professor, então vamos pensar nos nossos clientes, alunos clientes, ou que estão assistindo em casa. Então, esses indivíduos têm um encurtamento que você falou do peitoral menor, né, tem o ombro protuso, o latíssimo do dorso, né, ele acaba também se encurtando, e os rotatores, né? Então, o que você sugere de exercício, assim, dicas para trabalhar esse complexo articular do ombro? Lembrando que nós temos o acrômio clavicular, escápulo humeral, né, escápulo torácica, né? E então são 4 articulações aqui que funcionam de forma integrada.
Dicas de exercício. Tem a clavícula com externo, a clavícula com o húmero com acrômio e a escápula que roda, né, a falsa articulação que ela roda nas costelas. Se a gente pensar nesses 4 articulações, temos que fazer exercícios para essas 4 movimentos para ativar essas articulações para dar amplitude no movimento. Você postou bastante coisa já. O último post tem, inclusive, com a Lia, né? Com a dona Lia, você fazendo exercício de mobilidade deitado. Isso. Quem não acompanhou, vamos lá no seu feed, que está lá uma sequência ótima de mobilidade de ombro deitado. O mestre tem que fazer. A dica é você deitado, com o joelho fletido, o seu braço, você saber se está com amplitude boa ou não, tem que estar inteiramente encostado aqui no solo. Você deitado, você tem que jogar o braço para cima e encostar. Todo o seu braço tem que encostar no solo. Isso vai mostrar uma amplitude boa de flexor antilatíssimo do dorso. Você com o braço aberto no solo, seus braços também, 90 graus, o braço tem que estar encostado no solo. Se sente abaixa, levanta a 120 graus, tem que estar encostado no solo. Para a gente ver essa amplitude. Faça um teste com vocês, peço para os alunos fazerem, se eles têm esse mínimo de amplitude considerável saudável. Se eles tiverem, já é menos um indicativo para se preocupar. Eles têm pelo menos o comprimento correto do músculo. Então, esses exercícios de mobilidade deitado são bons, de fazer a abdução completa, e a abdução sempre com o dedão para cima, né, para liberar a articulação, fazer exercícios rotadores também de ombro, e as flexões, abduções, as extensões, as rotações. Exercício bem legal para trabalhar o complexo do ombro. Sempre que a gente fizer a flexão, faz uma rotação externa. Faço a flexão com rotação externa. Eu faço a extensão com rotação interna. Faço a extensão aqui, ó, completo com rotação interna. Faço a extensão, flexão, rotação externa, extensão com rotação interna. Isso vai trabalhando a articulação e o músculo vai soltando, vai liberando, vai nutrindo a articulação nas suas posições, nas suas diagonais funcionais. O que não pode fazer isso, ó, você fazer uma flexão total com rotação interna. Isso o ombro não gosta. Ele gosta da flexão com rotação externa e a extensão com rotação interna. O ombro foi feito para seguir essa linha de movimento. Estão vendo, pessoal? Então, 2 dicas interessantes. Extensão com rotação externa e flexão com rotação interna. E lembra, né? Não, flexão com rotação externa e flexão e extensão com rotação interna. Com rotação interna, isso, perfeito. Tá, okay? Então, pessoal, essa é a dica. Agora lembra, né, que a escápula faz abdução e adução horizontal. Então, quando você faz o movimento aqui, né, de adução horizontal, eu estou alongando, né, os músculos que fazem a adução da escápula. Né? Então, são os alongamentos, né, na posição deitado que a gente tem passado. Né? Pode ficar apoiado na parede, pode trazer contra o braço. E também não esquecer também dos movimentos escapulares, né? Fazer as ações e protruções da escápula. Fazer com que ela deslize no gradil costal. Então, é aquele, né? Dá para ver bem. Aqui não. Faço esse movimento. Isso, perfeito. Trabalhando a mobilidade escápulo-torácica, né? Fazendo com que o serrátil seja ativado, ele trabalha com esse movimento de deslizamento, que os músculos encurtados vão tendo toda essa alteração postural. Então, professor, eu tenho recomendado esses exercícios de mobilidade dinâmica no início como aquecimento. E eles podem aparecer depois, no final, com as posições estáticas, né? Então é muito interessante a gente dividir, né, pessoal? Dica pedagógica, mobilidade dinâmica, por parte do aquecimento. Quanto? 8, 10, 12 repetições dinâmicas. Depois, no final, né, se você vai trabalhar com os alongamentos posturais, né, aí, então, a pessoa está vendo a mão aqui, é rotação externa, né? Na flexão, ó, a mão aqui, rotação externa, ó, o dedão. Tá ok, pessoal? E aí, no final...
que perguntou aqui? Eu acho que é o Roberto multifuncional, desculpe, não. Assim, pega a antena do rádio aqui, né? Então, se eu fizer a flexão, o rádio vai para fora. Rotação externa. O rádio aqui, a anteninha, faço a rotação externa durante a flexão e durante a extensão, a antena do rádio vai para a interna. Olha sempre para o dedão para ter como referência. Tá, então a dica, né, pessoal, a dica então eu estou trabalhando rotação interna, rotação externa, estou combinando dois movimentos, é uma rotação externa com extensão, com flexão, E depois eu trabalho uma rotação interna com uma extensão. Ok? Então, pessoal, lembre-se, né, da parte de cinesiologia, né, os movimentos articulares, né, os complexos articulares e os movimentos que eles fazem. Então, finalizando essa parte, né, no início da aula, o nosso aquecimento é mobilidade dinâmica, tá? Dinâmico, tudo dinâmico, para melhorar a funcionalidade, inclusive, né, professor? Lembrando, né, isso é consciência corporal, e a gente está aumentando a lubrificação, que é uma articulação sinovial. Então, seria muito bom que a turma da musculação fizesse isso no início, né, para preparar a articulação para os exercícios que envolvem articulação glenomeral, escapulomeral, acromioclavicular, essa história toda. Tá ok? E no final da aula, então, aí a gente recomenda, aí são as posições estáticas. E se você é personal trainer, né, lá no final da aula, então você pode ajudar o aluno fazendo o alongamento passivo estático. Bom, pessoal, tudo bem? Chegando no ombro, agora nós vamos para onde? Coluna. Professor, muita gente, pessoas comuns, têm problema de coluna? Bastante, né? Bastante. Se não tem, vão ter, né? Na maioria dos casos. Algum acometimento já vai ter, algum tipo de disfunção ali, de pequena ou grande magnitude, vão ter ao longo da vida. Senão, não fez nada. Tá. Todo mundo já teve uma... Tem uma frase do Dr. Stuart McGill, que ele diz o seguinte, que a coluna precisa ter stiffness. O que é o stiffness? É rigidez. A coluna precisa ser rígida. Rígida no sentido do quê? De aguentar as cargas tensionais, de compressão, de cisalhamento, né? Então, as cargas que acontecem na coluna. Agora, vamos pensar lá na coluna lombar. Tá? Quais são os principais probleminhas que as pessoas têm na coluna lombar? Na coluna lombar? O principal que chega na nossa mão assim, do fisioterapeuta hoje em dia são as protusões e hérnias discais, né? São os principais acometimentos. Depois vem as listeses, as listoses, né? Os desvios vertebrais ou até fraturas vertebrais. Mas o grande número assim, de lesões são essas protusões e as hérnias discais. Sim. Tem pessoas que têm hérnia e não queixam de dor, não? É interessante isso, né? Muitas pessoas vão passar a vida inteira sem saber que tiveram hérnias. Tem pessoas que não saem da cama uma hérnia. Você vê o tamanho do grau que pode ter esse tipo de lesão. Pessoas com duas, três hérnias. Eu conheci pessoas com 3 hérnias que faziam maratona. Uhum. Eu já de pessoa que com uma hérnia teve que operar. Então, e aquela turma que machuca, é muito comum, foi mudar a cama do lugar, foi pegar o vaso. Por quê? É aquela flexão, aquela coisa que acontece lá na lombar. A hérnia tem como muitas das lesões, tem uma característica, né? Ou ela pode vir de forma abrupta e pontual, né? No caso de uma hérnia, você fazer uma flexão seguida de uma extensão com muita velocidade, muitas das vezes com uma carga excessiva, ou uma queda, como eu tive casos de pacientes que chegaram por causa de tombo e herniou, né, um evento pontual, que você sabe, foi esse que eu fiz. Eu tenho certeza que fui pegar a caixa e travei. Ou um paciente meu estava numa festa, lá já era tantas horas da noite, lá já estava meio não muito consciente de suas faculdades coordenativas, escorregou e caiu sentado
no cóccix, ele herniou com um único tombo. São coisas pontuais. Ou ao longo de um período médio a longo, de falta, muitas vezes de falta de não avaliar, falta de mobilidade de uma estrutura ali da coluna lombar, ao longo de anos fazendo movimentos de forma errada, for fazendo, até que o disco foi perdendo a capacidade de sustentar o núcleo e fez uma protusão ou uma hérnia. Então, ou um evento pontual, ou ao longo de vários anos fazendo movimento errado. Então, Regina, o mecânico, você quer dizer que é estresse mecânico? É a carga tensional, né, Regina? O aluno não tem stiffness. Vamos lembrar o seguinte, né, para a turma lembrar, né, rapaz? Os músculos da coluna, o intervertebral, o interespinal, aqueles pequenos músculos e o multífito, eles aguentam, gente, eles aguentam 10 quilos só. Pô, como é que o nego faz um good morning? Como é que ele faz um agachamento com uma cara? Como é que ele faz, né, um stiff, né, porque ele tem a coativação dos músculos do core, os eretores da coluna, o ilho costal, o transverso do abdômen. Oi? O longuíssimo do tórax. O longuíssimo do tórax. Também vai subindo por aquele emaranhado de musculatura paravertebral. Então, todos esses músculos, quando você tem o estresse, que é a carga, né, o estresse mecânico, o estresse vindo de fora, o movimento brusco, um peso. Então, isso daí, se você não tem o stiffness, e agora, né, você tem o quê? Tem o componente de treino de coordenativo, né, que é o que o professor Rafa falou, a consciência corporal. Você conseguir ativar o seu sistema nervoso, recrutar esses músculos que entram em ação. Como a pessoa é destreinada, né, a dona de casa, sabe que muita gente, viu, pessoal, muitas donas de casa têm dor na coluna, sabe aonde? Arrumando cama. Olha a posição de arrumar a cama. É a posição do Steve, né? Você faz a flexão, fica lá, e o pessoal não tem a musculatura eretora forte, né? Não tem lá o ilho costal, o longuíssimo lombar, não sustenta, não, professor? Exatamente. Porque uma coisa que a gente aprende, quem faz Pilates usa muito disso, e eu agradeço profundamente ter feito Pilates para ter essa filosofia de que coluna neutra. A coluna é neutra. Para movimento, para fazer carga, coluna neutra. Se a nossa evolução, a criação, não sei se é só a crença, né? Acredita na criação, na evolução, mas foi feita ou está assim para dissipação de força. Nós temos que respeitar a nossa lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar e a cifose sacral. Tem que ficar nesse posicionamento para dissipação de força. Você não pode fazer um movimento de stiff ou de terra, de modo algum, fazer uma flexão lombar. Não pode. Você vai fazer uma flexão lombar, o disco vai estar projetado para trás, você faz a extensão, ele pode voltar para dentro. Um agachamento profundo, a gente é totalmente contra. E você, de novo, você perde a curvatura de dissipação de força e expõe o disco, que é o principal, maior causador de lesão ali na sequência na coluna. Considerando, então, essas pessoas comuns que, de repente, estão motivadas, estão animadinhas, né, para treinar em casa, que exercícios você diz que não é que é proibido, vamos deixar bem claro, né, pessoal? Um atleta de bodybuilder, um ginasta, um cara que faz crossfit, alguém que faz cross-training, uma pessoa que está acostumada, eles fazem um monte de coisa. Agora, o que machuca também, né? E se machuca. Se machuca, né? Se machuca. Mas aí nem vamos entrar nesse mérito, né? Então, eu tenho visto que, às vezes, alguns exercícios que sobrecarregam muito a lombar. Fala um pouquinho sobre a inconveniência para quem está em casa que nunca treinou. Eu não quero. Se fosse para tirar é o agachamento profundo. Não se façam agachamento profundo, quem não sabe, quem nunca fez. Vai passar os agachamentos, põe uma cadeira atrás para esse aluno, senta e levanta da cadeira. Sobe e desce da cadeira. Se não for muito alto também, né? Fizer uma flexão muito grande, até melhor, porque você fazendo a flexão, não sobe e desce da cadeira, a coluna está mais estável do que você fazer um agachamento profundo. Cuidado com o agachamento profundo. A gente não gosta, porque pode machucar, e se você passar uma série de HIIT
ela tem que fazer 30 segundos, depois faz um crunch completo, depois faz o mountain climbing e agacha profundo. São 3 exercícios que forçam demais a lombar, desestabilizam, exigem muita amplitude dela e vai machucar. E eu tenho visto, por exemplo, que é um exercício muito utilizado para a turma treinada, não estou aqui dizendo que não deva fazer, a minha preocupação é para quem nunca fez, o abdominal canoinha, aquele que senta e agacha, a literatura científica mostra que esse exercício o estresse mecânico, segundo o Dr. Stuart McGill, a Shirley Sharma, que é uma clássica da fisioterapia, eles fazem um alerta com relação a esse exercício. Qual que é a sua posição sobre isso para as pessoas comuns? Estamos falando de povão. Não tem necessidade de fazer exercício de grande amplitude, de grande estresse lombar. Você consegue trabalhar o abdômen, principalmente o core, uma série de outros exercícios que não precisaria ser feito esses. De novo, entra naquilo que a gente falou. Não é exercício que está errado, é o aluno que está errado, é o exercício. Tem gente que faz, se tiver um abdômen bom, treinado, consciência corporal, ele faz brincando um crunch. Como faz brincando um stiff, mas é sempre o que você falou, pega o destreinada, sem consciência, sem mobilidade, sem estabilidade, vetado um abdominal crunch. E você tem uma sequência toda para chegar nele. Não já começar com ele. Vamos imaginar o seguinte, eu estava vendo outro dia, né, como tem muito tempo, estava vendo o MMA, né, eu assisto aquilo, eu não gosto quando ficar dando soco, mas eu vejo o MMA, pessoal, para ver assim, os movimentos que eles fazem, né, os movimentos, o que eles precisam. Então é interessantíssimo. Ele precisa fazer o crunch, ele precisa ter flexor de quadril forte, porque ele vai no chão, de repente ele tem que dar uma pernada, ele cruza, vai e volta e levanta e dá um chute com o joelho. Então, a coluna desse cara, ele trabalha com potência de flexores de quadril. O cara tem que ter uma tremenda de uma força do ilho-psoas, né? E tem que ter um stiffness na coluna. Né? Então, isso é fantástico, né? Então, isso daí são indivíduos extremamente treinados. Agora, de repente, a pessoa que quer emagrecer, né? Que rapidamente quer emagrecer, quer entrar em forma e vai fazer esse exercício porque é de alto gasto calórico, queima muitas calorias. Então, e outra coisa, professor, eu queria que você falasse um pouquinho, a questão do polichinelo, né? Ele tem um impacto também, né? Eu já vejo assim, às vezes a pessoa vai começar, vamos lá, pessoal, vamos lá, e começa com o polichinelo. Tem um impacto no sistema cardio, estou falando em gente destreinada, hein, pessoal? Pessoas comuns. Né? Quando a gente salta, você tem 2, 3 vezes o peso do corpo sobre as articulações. Não? E a coluna sofre também nessa história? Se você não amortecer direitinho lá desde o tornozelo, joelho e quadril, vai refletir cada vez mais na coluna. Então, é outro exercício que parece simples, mas requer uma complexidade grande de estabilidade e mobilidade para fazer um polichinelo bem feito aqui, livre de lesões. Senão, se fizer errado, você pode gerar estresse mecânico chegando até na lombar, sim. Bom, então nós chegamos... Aí a questão do joelho, né? Quer dizer, o pessoal fala muito sobre pressão patelar, sobre condromalácia, sobre o processo degenerativo lá da... Então, o joelho, né? Eu acho que a gente tem que respeitar... O joelho foi feito para flexionar e estender. Agora, volta aquilo que o professor Rafael falou, né, pessoal? Estabilidade, mobilidade e força. Se o indivíduo não tem uma boa estabilidade do joelho, né? Quer dizer, os tendões não estão lá preparadinhos, né? O tendão patelar, o tendão femoral vai sofrer, não, professor Rafa, com esses movimentos de impacto de grande amplitude, não? Isso, principalmente também com ela já tá bom terminar musculaturas sem o seu devido comprimento. E musculaturas encurtadas vão prejudicar também esse joelho, tanto o reto femoral ali, o quadríceps, tanto quanto os isquios tibiais. Tem que estar com comprimento normal, comprimento ótimo para liberar esse joelho. Bom, e finalizando, né, que a gente... nós estamos pensando em pessoas comuns, né? A gente tem um encurtamento, né? Como a gente fica muito tempo sentado, não, a gente
e agora mais do que nunca, eu também. Então, os músculos, você sabe falar, o isquio tibial, o isquiosural, os isquios, né? Eles precisam ser alongados, não? Esses são... Passa muitas horas do dia com o joelho fletido e esse músculo vai entrando em encurtamento. Aí fazer um trabalho de alongamento para o posterior de coxa que vai dar uma saúde aí para o joelho. Tá bom. Bom, pessoal, eu acho que vamos abrir para as perguntinhas, né? A nossa live era abordar essas questões. Vamos reiterar, né? Nós não somos contra nenhum exercício, não existe aqui. Só lembrando, né, que as pessoas que procuram esporte performance vão se machucar. É uma questão de tempo, porque chegar nos limites, né? Então, a minha recomendação, né, é que você agora não é o momento de ninguém emagrecer, nem de ninguém aumentar a força, a potência, é manter um nível de capacidade funcional compatível com a saúde, sem exageros, né? Não é hora de não se machucar, né? Principalmente. Manter a saúde e não se machucar. Não é hora de... Ninguém precisa ir para o hospital e machucado para fazer um exame, porque não é melhor das situações. Então, pensar sempre em exercícios seguros para esses alunos que você não sabe como se comporta durante o movimento esses alunos. Aí. Então, vai no mais simples, que o simples é mais eficaz muitas das vezes. E eu acho importante também, né, professor Rafael, a gente alertar o pessoal. Assim, a gente é muito acostumado, vamos chegar no limite, vamos emagrecer, alta intensidade, all out. Ok. A ciência mostra, para quem é destreinado, que a maioria das pessoas inativo, destreinados, com uma série de disfunções, de déficit de movimento, o treinamento leve, moderado, vai trazer benefícios, né? Depois de algum tempo, né, o treinamento moderado e intenso. E depois de muito tempo, o treinamento muito intenso. Então, a minha preocupação, né, é que que os professores que estão dando aula online tenham um pouquinho de cuidado. Né, e explique, pessoal, eu vou dar minha aula aqui, sabe, eu quero dar minha aula online porque eu quero vender o meu serviço. Está ótimo, perfeito. Sabe, mostre a sua competência para você arrumar novos clientes. Ok. Agora, uma dica, né? Dê um alôzinho, pessoal. A minha aula que eu vou propor para vocês agora, que é o meu trabalho, é para quem é treinado. Se você já se exercita, é comigo. Se você nunca treinou, é também. Então, o que a gente não pode é colocar uma aula que é igual para todo mundo. O que você acha dessa opinião? Exatamente. Não pode juntar todo mundo na mesma situação, porque não são bem, o nível é bem heterogêneo. Você tem pessoas que não sabem sentar e levantar de uma cadeira e pessoas que agacham com um salto virando 180. Então, o que é muito leve para um pode ser muito pesado para o outro. Então, se for passar, a nossa dica é passe as adaptações, né? E o agachamento é assim, se não consegue, faça assim. A flexão é assim, se não consegue, faça assim. Adaptações para as pessoas que estão destreinadas e muitas vezes iniciando agora um trabalho de movimento, de treinamento sem supervisão. Então, eu vou fazer um comentário. Então, Wilson, você colocou muito bem. As crianças e os ocidentais, eles são acostumados a fazer isso, sabe? Desde pequenininho. Então, toda criança, viu, Wilson? Toda criança agachou. O agachamento profundo é funcional para a criança. Se você for no sítio, viu, Wilson? Eu sou caipira do interior. Se você for, não precisa. Se você for lá no sítio, tem aqueles velhinhos lá de 70, 80 anos que fica lá fumando cachimbo, fumando pito e de cócoras. Os índios ficam de cócoras. Sabe o que acontece, Wilson? Eles de criança, adolescente, adulto, eles foram treinando. Agora, o indivíduo de criança agachou. Aí ele foi trabalhar, foi fazer faculdade, foi trabalhar e nunca mais agachou. Então, meu velho, vai arrebentar. Pessoal, nós estamos terminando. Tem 22 segundos. Professor Rafael, obrigado. Essa live vai ficar salva, tá bom? Um abraço. Um abraço, gente.